próximo. Hoje vamos abordar um pouquinho acerca do quarto mandamento, que está aqui no verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O objetivo desse mandamento, amados irmãos, é lembrança. É interromper a nossa semana a cada 6 dias. O mandamento consiste em a cada 6 dias guardar observar para o descanso e para cultuar a Deus, para lembrar-se da criação de Deus e para lembrar a salvação, as duas grandes obras de Deus, né? A criação e a redenção. A redenção, ela se completa em Cristo, que Cristo é a plenitude de todas as coisas, né? Os judeus, eles guardam o dia de sábado, porque os judeus rejeitam Cristo. A igreja guarda o domingo, porque no domingo foi completa a obra da redenção. Se nós olharmos aqui, irmãos, na Deuteronômio capítulo 5, é onde Deus repete a lei. Deuteronômio capítulo 5, no verso 15, nós vamos ver como Deus é perfeito ao orientar este mandamento. Aqui, no Êxodo, capítulo 20, né? No verso 11, está aqui, para lembrar a criação, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então em Êxodo, quando Deus dá essa lei em Êxodo, ele fala da criação. Quando ele repete a lei em Deuteronômio, ele vem falar da redenção. Se você olhar aqui Deuteronômio capítulo 5, no verso 15, né? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, o judeu, ele guarda o sábado literal, porque ele ainda lembra a libertação do Egito. Por que ele guarda o sábado literal? Porque ele rejeita Cristo. A igreja, ela guarda o domingo, porque no domingo se completou a obra da redenção, ou seja, nós éramos escravos. O que o Egito representou, né, no Antigo Testamento é a escravidão do pecado. Então Cristo, na obra da redenção, ele nos libertou da escravidão do pecado. Então, nós guardamos o domingo, que é quando se completa a obra da redenção. O apóstolo Paulo fala que essas coisas, como o sábado literal, eram sombras daquilo que viria, né? Os judeus e os judaizantes que guardam o sábado, eles estão na sombra ainda. A igreja, ela está no fato. Cristo já veio. Então, nós guardamos o domingo, tá? Na nossa tradução está a palavra sábado, o que dá a sensação que deve ser o dia literal após sexta-feira, né? Mas, na verdade, no original, no hebraico, a palavra é Shabat. Shabat significa cessamento. Então, o mandamento é interromper a semana a cada 6 dias, cessar as suas atividades, né? Então, nós temos 6 dias para nós termos todas as nossas atividades, cuidarmos das coisas pertinentes à nossa vida financeira, as questões que temos, né, que precisamos fazer e tudo mais. 6 dias dedicados a nós. E um dia, após 6 dias, interromper a semana para guardar um dia para o Senhor. E neste dia, lembrar da criação e lembrar da salvação. Se não fosse o quarto mandamento, a tendência do homem seria trabalhar ou cuidar de si mesmo e da sua família de segunda a segunda. E se esqueceria de Deus. E o culto passaria a ser algo opcional, né? Quando, na verdade, o culto ele é uma convocação. Quando Deus faz a convocação às festas, lá em Levítico, a primeira festa que Deus convoca é o culto, que é o sábado, né? Que é o Shabat, tá? Que é o cessamento, é cessar, né? Então, o culto ele é uma convocação. A igreja responde positivamente à convocação ao culto. Então, a cada 6 dias... a igreja, os cristãos, né, interrompem as suas atividades e guardam um dia para o Senhor, tá? Então nós não estamos mais na sombra que era.
que era representado, tudo que acontecia no Antigo Testamento apontava para Cristo. Hoje nós não estamos mais na sombra, nós estamos no fato, né? Cristo, ele é a plenitude de todas as coisas. Quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Vamos ver aqui do verso 13 ao 16 e depois ao 19, mas os irmãos, tendo oportunidade, leiam o texto completo. Aliás, a carta aos Colossenses completa, né? É uma carta que vai falar muito de Cristo, tá? Então veja aqui, ó, Colossenses capítulo 1, verso 13. Está falando sobre a pessoa de Cristo, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja aqui, ó, ele nos libertou, tá? Então o mandamento, ele vai nos fazer lembrar da criação de Deus e na redenção, na liberdade. Isso se consumou, né? Se completou em Cristo, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Então a obra da redenção tornou-se completa em Cristo, tá? A remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então veja que em Cristo completou-se a obra da redenção e a obra da criação. Então as duas obras, que é para ser lembrada no quarto mandamento, elas se resumem em Cristo, tá? Porque Cristo criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele completou a obra da criação, da redenção na cruz. Então as duas obras que o mandamento nos manda lembrar, elas se resumem, né? Elas se completam em Cristo, tá? Então, verso 16. Então, você vê que até o 15 está falando da redenção, né? Agora, aqui no 16, vai falar da criação também, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Agora, preste bem atenção. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, tudo é para ele, inclusive o quarto mandamento. Então não faz sentido observar um mandamento e excluir Cristo, que é quem consumou a obra da redenção. Se nós excluirmos, se nós guardarmos o sábado literal, nós estamos excluindo Cristo, que completou a obra da redenção, e estamos lembrando da libertação do Egito, de uma nação sendo libertada de escravos. Seria a mesma coisa que lembrar da princesa Isabel, que libertou os escravos no Brasil e tudo mais, né? O Antigo Testamento, ele continua e o Novo Testamento vem completar o Antigo Testamento. Então, o Egito apontava para Cristo. A libertação do Egito, a Páscoa, né? Apontava para Cristo, né? Cristo é o Cordeiro. Por isso que na Páscoa Deus manda sacrificar um cordeiro e passar o sangue no umbral da porta. Isso representa Cristo. E o sangue de Cristo, então, ali guardando, tá? Então veja agora aqui no verso 19. É importante ler todo o capítulo primeiro, mas não temos tempo, né? Vamos ver aqui o verso 19. Porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, todas as coisas, tá? Então, o mandamento, ele continua ativo? Sim, claro que sim. Os 10 mandamentos são morais. Nós não podemos matar, nós não podemos furtar, nós não podemos ter outros deuses além de Deus, nós não podemos adorar imagens, né? Nós não podemos chamar o nome de Deus em vão, não podemos furtar, não podemos adulterar, nem cobiçar. A lei, ela continua. A lei não justifica e não salva, né? Mas a lei continua apontando. A lei é como Calvino, né? Ele disse certa vez, né? A lei antes era um presídio. Depois de Cristo, a lei é um professor. Então a lei, ela ensina que existe o pecado, né? Por que ela era um presídio antes? Porque o homem não conseguia justificar-se pela lei, né?
Agora, após Cristo, que é a nossa justificação, né, a plenitude dos tempos, a lei torna-se um professor. Então, nós aprendemos com a lei, tá? Então, veja que aprove a Deus, né, que em Cristo residisse toda a plenitude. Então, completou-se, né, as duas grandes obras de Deus, tanto a criação, que Cristo participou, como a redenção, a plenitude de tudo isso, né, ela se cumpre tudo em Cristo, tá? Então, como Cristo ressurgiu do império das trevas, né, que ele desceu ao inferno, como Cristo morreu e ressurgiu no domingo, então a igreja se lembra do dia do Senhor, né? É interessante no idioma russo, é que eu não sei falar o nome, né? Mas o domingo é dia da ressurreição. A segunda-feira é um dia após a ressurreição. A terça-feira é segundo dia após a ressurreição, e assim por diante, no idioma russo, né? E no grego, temos o original, inclusive João, né? No Apocalipse, na sua revelação, Apocalipse 1:10, ele fala que ele teve aquela revelação no domingo, né? E Kyriaki Hemera, né? Kyriaki quer dizer dia do Senhor. Até hoje, no grego moderno, né? Quando se vai se referir ao domingo, a palavra é Kyriaki, tá? Que significa do Senhor, né? Então, o domingo é o dia do Senhor Jesus, né? Por isso que nós guardamos, então, o domingo, né? Entendemos o culto como uma convocação e não uma opção nossa, né? Se fosse uma opção nossa, o culto seria para nós, estaria sujeito a nós, né? Na verdade, o culto é de Deus, tá? E nós interrompemos a semana a cada 6 dias para lembrarmos da salvação e da criação, né? Da criação e da salvação, isso então se completa em Cristo. E a palavra traduzida para nós aqui como sábado, né? Shabat, ela quer dizer, na maioria das vezes se traduz por descanso, né? Mas ela originalmente quer dizer cessamento, cessar. Então, cessar as atividades a cada 6 dias, né? Interromper a semana e guardar, então, um dia para lembrarmos, né? Do nosso Criador e do nosso Salvador, bem-aventurado, bendito para sempre.